dentro do SUS, o cuidado espiritual é um direito do paciente. E se é um direito, nós, como profissionais de saúde, temos o dever de saber ofertar isso para o paciente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. No episódio anterior, nós tivemos uma conversa bastante interessante com a doutora Lívia Martins sobre espiritualidade na formação médica. A doutora Lívia Martins, ela compartilhou conosco a trajetória dela como estudante de medicina, como é que essas questões da espiritualidade surgiram durante a sua formação médica, que lugar ou que não lugar a espiritualidade ocupa durante a formação em medicina. E nós tivemos um momento que conversamos sobre cuidado espiritual, mas não exploramos muito essa temática. E por conta disso, nós resolvemos fazer um segundo episódio conversando especificamente sobre essa questão do cuidado espiritual, né? E como a Lívia é hoje uma médica, agora ela já não vai mais falar sobre. Ela pode até falar, claro, sobre alguma experiência dela durante a formação médica, mas aqui a nossa ênfase hoje é sobre o cuidado espiritual. E como é que um profissional da medicina pode realizar o cuidado espiritual? Mas eu acho até que é interessante retomar assim um pouquinho daquela conversa do episódio anterior, Lívia, quando você falou assim que a primeira vez que você sentiu essa necessidade de um cuidado espiritual, quando você esteve então numa situação de enfermidade e você que não era uma pessoa religiosa, estava num hospital de tradição religiosa e as necessidades espirituais que você própria percebeu que tinha e a falta de espaço. É, acho que você teve um bom cuidado espiritual ali, mas você, num primeiro momento, pensou que talvez não tivesse um espaço para poder falar sobre isso, né? Então, eu gostaria de começar exatamente por aí, com essa ou falta de espaço, ou a não consciência de que esse espaço pode existir, não é? Durante o tratamento, durante o cuidado médico. E esses detalhes e essa complexidade do cuidado espiritual que precisa ser ofertado a quem está vivenciando uma situação de enfermidade. Mas nesse sentido aí tem outros desmembramentos, né? Quem é que faz o cuidado espiritual, se é toda a equipe médica, ou se tem alguém que deve fazê-lo. Mas eu vou começar então com uma pergunta mais simples, depois a gente vai desdobrando essas questões, mas essa pergunta mais simples é: de que modo um profissional da medicina pode realizar o cuidado espiritual? Já que ele não é um teólogo, não é uma teóloga, é um médico, uma médica. Mas isso é alguma coisa que cabe ao profissional da medicina? E se sim, de que modo um profissional da medicina pode realizar o cuidado espiritual? Então, Mary, eu acho que talvez a primeira coisa que eu preciso falar aqui, porque eu não sei se todo mundo que vai estar escutando a gente tem essa diferenciação, assim, né? E eu acho que talvez, enfim, você pode até me complementar aí nessa resposta, que é a grande diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Muito bem, pode começar por aí, sim, por favor. Porque muitas vezes, até vou retomar a questão lá da própria anamnese que a gente aprende a fazer durante a graduação, que a gente pergunta para as pessoas qual é a religião dela. A gente é, né, ensinado a perguntar qual é a religião. E a partir dessa pergunta, e por isso já isso estar incluso dentro de uma anamnese padrão, mas para que isso serve, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Da mesma maneira de para que serve saber o que a pessoa trabalha, né? Sim. Por que serve saber onde que ela mora, com quem que ela convive,
se naquele ambiente ela convive com coisas que podem gerar traumas muito grandes, como, por exemplo, o alcoolismo, o uso de drogas, essas coisas assim. Por que que isso tem que fazer parte do cuidado das pessoas? Então, acho que esse é o primeiro questionamento que dentro da medicina a gente deveria se fazer, né? E a partir disso, o que que a gente pode fazer para ampliar esse conhecimento que hoje eu, como médico, enxergo como essencial? Que diferença que isso faz na vida das pessoas e no cuidado dela, na relação dela com a saúde, com a doença, com a morte, com a vida, né? E aí eu acho que cabe a nós sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Então, primeiro, qual é a diferença entre espiritualidade e qual é a diferença entre religiosidade? E dentro desse contexto, tentar buscar conhecimento cultural em relação a isso. Porque muitas vezes as necessidades espirituais barra religiosas das pessoas são diferentes, né? E eu, como profissional de saúde, tenho o dever não só de saber qual é o medicamento que trata a dor de cabeça, mas se essa dor de cabeça é causada por algum tipo de conflito que essa pessoa tem, eu saber, no mínimo, conversar sobre isso, né? Ou saber direcionar isso para alguém que saiba lidar com isso. Porque muitas vezes, Mary, o que eu vejo é pela falta desse conhecimento, e médico tem muita vergonha de admitir que não tem conhecimento sobre as coisas, isso é uma coisa bem importante de ser dita. A gente deixa de lado, a gente não quer falar, porque eu não sei fazer, então eu não vou fazer, entendeu? E também não vou passar para o outro, porque se eu passar para o outro, eu estou dizendo que eu não sei fazer. Isso. Então, acho que essa busca por conhecimento é importante, né? Dessa diferenciação entre a espiritualidade e a religiosidade, e aí aprofundar nisso no aspecto cultural. Porque hoje em dia a gente tem muito acesso, né, Mary, à informação. Sim. Então, não é uma coisa que, não, eu nunca vou conseguir saber sobre isso. Fora que, hoje em dia, a gente já tem, né, muito mais do que 10 anos atrás, conhecimento escrito, ciência feita sobre os benefícios relacionadas à exploração desse lado do cuidado, né, que é o cuidado espiritual. Existem evidências que dizem que o poder da oração, né, a questão da própria abordagem da espiritualidade, da religiosidade dentro desse contexto de saúde e doença. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante que eu aprendi pesquisando com você, e que eu acho super interessante de ser dita, que é qual é a visão que as pessoas têm da própria religião, né? Porque às vezes a pessoa diz que ela é católica, mas ela não acredita em ressurreição, ou ela nem sabe direito o que significa a ressurreição. Então, eu acho que é interessante a gente ter o conhecimento, buscar ele, e penso que na nossa formação é uma coisa que é uma fonte inesgotável, que a gente tem que estar o tempo todo buscando, assim como também as outras coisas, né? Mas eu realmente acho que também entender o que aquilo significa para aquele outro, né? Porque por mais que eu busque o conhecimento, eu tenha ali, não, o católico acredita nisso, o cara da igreja neopentecostal acredita naquilo. O que aquela pessoa acredita a partir daquele viés religioso que foi colocado para ela numa vivência, né? Seja lá dentro de algum espaço, né? Porque também a pessoa vai frequentar determinados espaços que vão estar fornecendo aquele tipo de conhecimento para ela, e o quanto que aquilo impacta, ou melhor, impacta de uma maneira positiva, se aquilo impacta de uma maneira positiva, ou se aquilo impacta de uma maneira negativa. Isso. E aí a gente, a partir disso, saber, tá, beleza. Essa pessoa, para ela, o culto é super importante ela estar lá, mas agora ela não pode estar lá. O que a gente pode fazer para oferecer para ela? Ou o contrário, né? Putz, aquela perspectiva religiosa que ela tem está fazendo mal para ela. E aí?
Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Então, eu realmente penso que é realmente buscar conhecimento, assim, sobre tudo isso. Eu acho que é impossível a gente querer cuidar de alguém sem buscar esse conhecimento. Mas, sabendo das nossas limitações, também saber dizer, não, realmente essa pessoa precisa de um cuidado espiritual e eu não sei dar. Como que eu vou fazer para oferecer isso para ela, porque isso faz parte do tratamento dela? Então, hoje em dia, né, a gente sabe que essa coisa da oferta de serviço espiritual no Brasil ainda é uma coisa muito incipiente. Acho que a gente está num caminho bom aí de crescimento em relação a isso, mas ainda falta formação de fato para fazer isso acontecer de verdade, né? Não só formação, mas valorização mesmo, né? Porque há de se reconhecer que se faz parte do cuidado, assim como qualquer outra profissão, é necessário remuneração, é necessário reconhecimento como uma classe, assim, né? Por assim dizer. E então é um lugar que ainda está sendo ocupado, mas que já tem que sair sendo ocupado com valorização, assim, né? Então, não sei se eu me perdi aí, mas eu acho que Não tem problema, Lívia. Você falou assim que era muito importante a gente começar fazendo uma diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Como é que você sintetizaria essa diferença? O que é a espiritualidade e o que é a religiosidade? eu acho que ambas são formas de nos conectar com a nossa fé. Porém, eu acho que a religiosidade é no sentido é um sentido mais prático, talvez até mais pragmático. Então, de ter signos, de ter lugares em que você ocupa, então um culto, uma igreja, e também a parte do conhecimento teórico sobre isso. Então, eu diria que é uma vivência muito mais no coletivo, né? Em que você aprende junto com os outros, em que existe uma formação coletiva daquela cultura relacionada àquela religião e que se transforma em prática a partir do conhecimento. Mas a espiritualidade, eu vejo ela como uma prática de fé, uma forma de você se conectar com a sua fé, sem necessariamente estar ligado a algum signo, alguma cultura. Então, e é aquilo que você, através da religião, você pode cultivar, sim, mas não é necessário uma religião para você se conectar com a sua espiritualidade, né? Existem pessoas que não acreditam em Deus, né, o ateu, mas que são profundamente espiritualizados, né, que se conectam com algo além dessa questão da matéria, até do próprio espírito, assim, né, e que enxergam nisso um sentido para poder viver, né? Isso. Uhum. Então, acho que eu sintetizaria assim. Isso. É, você disse assim que a espiritualidade estava bastante ligada à questão da fé, né? Mas aí quando você foi exemplificar e esmiuçar um pouco isso, e você deu o exemplo do ateu, você mostra assim que um ateu ele pode não ter uma fé religiosa, mas ele pode ser profundamente espiritualizado, espiritualizada. Ou seja, quando você fala de fé, você está falando mais de algo que tem sentido para a pessoa e é um sentido que Isso. transcende a matéria, pode ser inclusive essa fé, essa conexão com algo imaterial, do invisível, essa dimensão do invisível, do mistério. Quando você fala em fé, parece-me que você está falando, tive a impressão que você está falando disso. Eu tive uma percepção correta? Tá certo. É do invisível, do indizível, né? Isso. E também eu acho que parte de uma perspectiva também daquelas coisas que talvez a gente nem imagine que possam existir, né? Então, do inimaginável também, Isso, e do mistério. do mistério.
Uhum. E pode dizer. Não, eu realmente, é que toda vez que eu até semana passada teve um exercício que eu tive que fazer, eu tenho muita dificuldade ainda de conseguir delimitar. A religiosidade é muito fácil, eu sinto isso, Uhum, sabe? Porque a uhum, gente tem conhecimento, acaba estudando tudo isso, mas ainda a espiritualidade, para mim, até porque como eu passei pelo momento, isso estou falando da minha jornada pessoal, né? uhum, Eu passei por um momento de construção. Acho que a construção religiosa ela chega num ponto que, claro, você quer explorar mais, mas chega um ponto que você está bem com aquilo, você se sente legal com aquele conhecimento que você adquiriu. E aí eu penso que esse é o legal da espiritualidade, porque ela é uma fonte infinita de inesgotável. conhecimento sobre você mesmo, assim, e é tipo interminável, interminável, É de é gama, né? indefinível, né? Aham, aham. Por isso que vem para essa questão do transcendente mesmo. Sim, e da autotranscendência, né? Eu costumo fazer a seguinte diferenciação, Lívia, que para mim, quando eu alcancei essa forma de compreensão, para mim ficou mais fácil de explicar essa diferenciação. A espiritualidade, sendo uma derivação da palavra espírito, então tem a ver com a potência de vida, tem a ver com a energia vital. Essa energia vital, essa potência de vida, o espírito, que no grego tem a ver com pneuma, que é respiração, é o espírito. Tem outra palavra que é ruar, que significa o movimento. Então é bem isso que você está falando também de fonte inesgotável que está sempre se modificando, porque se é movimento, é ar, é respiração, o espírito tem a ver com respiração, né? Então, se tem a ver com respiração, com movimento, com potência de vida, energia vital, essa energia ela está sempre em construção, ela nunca está pronta, mas é aquela dimensão da vontade de sentido. Então, é dali que nascem as perguntas de sentido, a necessidade ou a vontade de conexão. O Viktor Frankl fala sobre a vontade de sentido, né? E de conexão, conexão consigo, com a transcendência, com o outro. Então, neste sentido, não necessariamente a espiritualidade vai se expressar com uma forma religiosa. Então, se eu penso assim que a espiritualidade é essa dimensão da pergunta ou das perguntas, dos questionamentos, eu posso fazer a diferenciação com a religiosidade como sendo a dimensão das respostas a essas perguntas que nascem do espírito, dessa energia vital. E aí, no campo cultural, nós vamos encontrar muitas respostas prontas e diferentes, e por isso que a gente encontra uma série de formas de expressão religiosa, né, com as mais distintas respostas a essas questões de sentido. Né? Essa é a diferenciação que eu faço. E por isso, uma pessoa que não acredita em Deus, que não tem religião nenhuma, que ela se diz ateia, isso não quer dizer que ela não tem espiritualidade, porque ela tem espírito como ser humano. Nós, como isso nos diferencia dos animais, né? Nós temos um espírito que tem vontade de sentido. E essa vontade de sentido você pode encontrar, você busca e pode encontrar também, não só na religião, você pode encontrar na arte, na filosofia, pode encontrar em algumas práticas humanitárias, né, práticas humanitárias, ou num grupo de fraternidade. Né? Então, e por isso que em algum momento da nossa vida, as respostas que nós damos a essa nossa vontade de sentido, as respostas a gente está satisfeito, está tudo bem, mas lá pelas tantas pode acontecer algo na nossa vida que aquelas respostas não nos satisfazem mais. Então a pergunta emerge outra vez. Por isso que o espírito está sempre em movimento, né?
Por isso que é ar, é esse movimento, essa energia vital, potência de vida que sempre está em busca. É incessante mesmo. Mas então, aí eu tinha te perguntado, a gente viaja, né, quando a gente vai conversando sobre Não, isso. eu tô aqui, eu tô escutando, vocês estão escutando uma aula, eu tô vendo uma aula, e assim, até a hora que eu joguei o negócio, eu pensei assim, ai meu Deus, eu vou responder, mas é ela que tem que responder, porque eu ainda tô em formação, A gente sabe? vai Ainda trocando, né? Mas olha, mas então, se pensamos em espiritualidade e religiosidade por essa perspectiva, de que modo, então, retomando a pergunta, de que modo o profissional da medicina pode realizar um cuidado espiritual? Então, eu penso que cuidado espiritual tem a ver com o cuidado às necessidades que nascem nessa dimensão espiritual, nessa vontade de sentido. Então, eu acho que a pergunta seria assim, né? Como é que a gente consegue perceber as necessidades espirituais para poder fazer o cuidado espiritual? Ah, no episódio anterior você falou uma coisa muito linda e que tem tudo a ver, eu até trago aqui de novo, que você falou assim, do espaço de escuta. Então, cuidado espiritual começa por aí, né? Precisa abrir um espaço de escuta. E nas pesquisas, inclusive, que você participou, né? Uma das coisas que a gente observa, os pacientes, as pessoas enfermas, elas querem falar sobre isso. E, em geral, profissionais da medicina ou profissionais da saúde não perguntam, né? Mas elas querem falar sobre isso. Então, abrir esse espaço de escuta para essas questões, e você, na tua experiência, também vivenciou isso, essa vontade de falar sobre isso, e achando que não tinha espaço para isso, e como fez bem para ti quando você recebeu o cuidado espiritual. Então, começar por aí, né, esse espaço de escuta é muito importante. Mas você, como médica, você pode falar de um outro lugar, porque eu sou pesquisadora, eu sou psicóloga, tenho prática clínica, mas a minha forma de integrar a espiritualidade é distinta da sua. Então, você, como médica, como é que um profissional da medicina pode realizar o cuidado espiritual e pode detectar essas necessidades espirituais? Mary, eu acho que eu ia começar exatamente sobre essa formação do espaço de escuta. Acho que a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é que a gente tem uma grande falha na nossa formação, que talvez eu não tenha colocado no outro podcast, mas que eu acho importante afirmar aqui, que é a questão da comunicação, né? Comunicação não é só saber falar, né? Ou saber se comunicar, ou não falar a coisa errada na hora errada, né? Até porque, até pensando nessa questão de ser médica, muitas das coisas que a gente fala, como a gente se coloca, aquilo pode ter um potencial terapêutico enorme, no Sim. sentido de ajudar, mas também pode ser uma catástrofe, né? A gente pode falar muitas coisas que podem fazer muito mal para as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de afirmar aqui é essa questão da comunicação, que é muito falha. A gente não é ensinado durante a graduação a trabalhar com esse espaço de comunicação, não só a comunicação verbal, né? Mas a forma como a gente se coloca, a nossa energia. E assim, não é sempre que a gente vai estar bem para falar sobre certas coisas, porque às vezes a gente não está no dia bom, ou às vezes até na própria relação ali com o paciente a coisa não funciona. Mas eu realmente acho que a gente tem que estar aberto para aprender outras formas de comunicação, até porque ocupando esse espaço sutil do cuidado espiritual, é muito necessário que a nossa intuição esteja aguçada para que a gente perceba qual é o tipo de comunicação mais adequada para aquele paciente, né? Então, eu acho que essa é uma das partes disso, como falando como médica, né? A outra parte é da integração da espiritualidade como parte do cuidado das pessoas, né? Em que a gente não é instrumentalizado para isso, apesar de já existirem muitos instrumentos. E uma das coisas que me intriga, Mary, é que geralmente a gente pensa que espiritualidade, essa abordagem da espiritualidade, ela tem que ser feita só quando a pessoa está morrendo. É mais fácil a gente falar sobre espiritualidade, mais fácil entre aspas, né?
Mas é mais palpável a gente falar sobre espiritualidade quando a pessoa está morrendo. Porque às vezes é quando de fato essa necessidade emerge dentro das pessoas e fica mais fácil para as pessoas colocarem essa questão, mesmo que não, mesmo que não seja perguntado, né? Sim, quando elas se deparam com a finitude. Isso, exatamente. Então, isso emerge de alguma forma. Mas eu fico pensando que essa questão da exploração da questão espiritual, ela não deveria ser só feita neste momento, né? Certo. Eu trabalho em unidade básica de saúde, então muitas vezes as pessoas vão lá por questão de controle de doença crônica e tudo mais. E por vezes, se esse lugar da espiritualidade é colocado, ali a gente pode começar algum tipo de cuidado também sobre isso. Porque todo mundo, né? Até a gente colocou essa questão da espiritualidade, todo mundo está em formação em relação a isso. E se está em formação, o médico, como profissional de saúde, como profissional de cuidado, precisa integrar isso. Porque eu penso que não é só na necessidade que a gente tem que colocar o cuidado espiritual. A gente tem que colocar até no sentido de prevenção, né? No cuidado em saúde. Eu sou, até agora eu vou fazer a defesa aqui, né? E acho que você sabe bem o quanto eu sou apaixonada por isso. Mas hoje o cuidado espiritual é um direito, principalmente, né? Está mais colocado para os pacientes que estão em cuidados paliativos, mas hoje eu afirmo muito mais do que isso. Dentro do SUS, o cuidado espiritual é um direito do paciente. E se é um direito, nós, como profissionais de saúde, temos o dever de saber ofertar isso para o paciente. Então, eu acho que transcende muito mais uma questão de conhecimento, assim, é uma coisa que já se tornou uma obrigatoriedade, assim, eu acho que a gente deveria enxergar como isso. Eu preciso ir atrás de conhecimento para fornecer uma coisa que é um direito do meu paciente. E aí, como a gente faz isso, né? Acho que eu não consigo dizer o contrário, Medi, mas eu acho que vai partir da formação médica, tá? Eu, infelizmente, tive que ir atrás disso sozinha, e aí encontrei você, e aí o processo se tornou coletivo, né? Mas foi muito triste fazer essa jornada sozinha. Então, eu acho que como médica, eu realmente reafirmo a necessidade da gente não necessariamente ter uma disciplina, mas de ter isso integrado a uma forma de conhecimento para a gente poder prover o cuidado que realmente a pessoa precisa. Então, eu me formei na PUC e lá a gente era meio PBL, né? Que é aprendizagem baseada em problemas. E nos casos, eu sei que já tem uma universidade aí, que é a Pequeno Príncipe, que eles já estão colocando uma perspectiva um pouco mais ampliada, mas ainda não tem isso. Então, a gente pega um caso clínico, e aí lá tem a história da pessoa, sobre a doença, o que ela está sentindo, como que é a vida dela, o que ela trabalha, e aí, por vezes, acaba aparecendo algum tipo dessas coisas. E aí a gente vai lá olhar. Quais são os problemas físicos dessas pessoas? Quais são os problemas psicológicos dessas pessoas? Quais são os problemas sociais dessa pessoa? E aí, por último, quais são os problemas espirituais que aparecem nesse caso? Então, eu realmente acredito que isso deveria ser introduzido, porque a gente precisa colocar na nossa cabeça que tudo isso vai influenciar no processo de saúde e doença. E que nós, como médicos, temos que pelo menos perguntar, né? Da mesma forma que eu coloquei ali a questão da religião, eu acho que analisar essas necessidades espirituais, ou pelo menos conhecer qual é o background espiritual que essa pessoa tem, é necessário, tipo, fazer parte da anamnese. Não tem, eu não vejo outra coisa. Até, tipo, para um futuro, né, Mary? Pensando, né, agora voltando à questão da prevenção, hoje a gente vê essa questão dos cuidados paliativos, né, que, enfim, é uma coisa essencial, mas pensando num futuro,
Se isso é colocado dentro de um consultório registrado em prontuário, olha o quanto que isso pode fazer diferença lá na frente. Porque às vezes a pessoa vai chegar num momento da vida dela que ela não sabe mais responder por ela mesma, mas houve uma escuta, houve um Sim. momento em que ela se conectou ali com aquela realidade, em que ela falou sobre aquilo, Uhum. né? Sobre o que era importante para ela, e aquilo está registrado em prontuário, Isso. né? Muito bom. Então, eu realmente acredito que isso tem que fazer parte da nossa rotina, é indissociável, assim, que a gente tem que registrar, que a gente tem que buscar o conhecimento também para instrumentalizar isso, porque existem ferramentas, sim, para a gente poder aplicar tudo isso, mas eu acho que transcende as ferramentas, né, Mary? Vai muito além dessa instrumentalização, assim, e o médico pode fazer isso, com certeza. Mas eu realmente acredito na equipe multiprofissional. Eu não consigo ver esse lugar ocupado só pelo médico, Uhum. sabe? Eu acho que ele pode abordar, e o cuidado espiritual é muito interessante, que eu acho que isso é uma coisa que acaba surgindo, assim. Ele tem que ter uma afinidade, né, Mary? Não é para qualquer pessoa que a gente fala sobre isso. E às vezes o paciente ele vai se conectar com a fisioterapeuta para isso. Sim. Uhum. Ele vai se conectar mais com a psicóloga ou vai se conectar mais com a moça que está limpando o quarto, entendeu? Sobre esse tipo de coisa. E o quanto que é importante a gente olhar para essa equipe toda que está ali cuidando dessa pessoa e se comunicar com essa equipe, sentar e conversar sobre o caso e ver o que surge. E o que a gente pode fazer. Porque não necessariamente sou eu que vou prover o cuidado espiritual. Às vezes aquilo vai vir numa reunião, mas aquela pessoa, aquele profissional é a pessoa que a pessoa escolheu Uhum. para poder falar sobre aquilo. Então, eu acho que é sobre um preparo que não é só para o médico, não. Eu acho que é para todos os profissionais que integram uma equipe, assim. Eu acho que é o tipo de conhecimento que todo mundo precisa ter minimamente para poder estar abordando. Uhum. Eu Mas e acho que aí é o isso. papel do capelão, da capelã? O que essa pessoa vai fazer então, já que o cuidado espiritual deve ser ofertado pelos profissionais e que todos devem saber minimamente? Então, o que vai diferenciar o capelão e a capelã nessa prática, nessa oferta de cuidado espiritual? Mary, pensando nessa, vamos dizer assim, uma reunião de equipe, em que acontece do paciente se conectar mais com um profissional que não é o capelão. Uhum. O capelão, com todo o conhecimento que ele pode integrar ali coisas de chaves de conhecimento, de cultura, né? Que podem ajudar muito no cuidado. Por mais que quem vai se conectar vai ser um outro profissional. Uhum. Então, eu acho que ali naquele momento, ele não necessariamente ele vai estar com o paciente, mas ele vai estar, né? Através Uhum. do seu conhecimento, através do seu direcionamento. Se o paciente quiser, né? Que eu acho que isso é o mais importante aqui, que esse tem que ser um lugar em que a pessoa tenha muita autonomia e que a gente respeite essa autonomia, Uhum. né? Então, eu realmente acredito que todo o conhecimento que é adquirido pelo capelão nessa prática, com formação adequada, né, Mary? Porque eu acho que Sim. também temos Uhum. que falar sobre isso, porque muitas vezes pessoas são colocadas como capelões porque trabalham com uma questão religiosa e muitas vezes trabalham mais como religiosos do que necessariamente como um capelão para cuidado espiritual mesmo. Uhum. Então, eu acho que dentro desse exemplo, assim, o capelão, desse exemplo da equipe, o capelão ocuparia esse espaço Uhum. de, vamos dizer assim, uma autoridade máxima em relação a este conhecimento que cabe ao capelão, né? Ele detém esse conhecimento e ele pode ajudar os outros profissionais a direcionar o cuidado. E Isso. quando houver a possibilidade, ser sempre a pessoa que vai estar direcionando, né? Fica para não sobrecarregar ninguém também. Eu acho que também tem muito isso, né? Da sobrecarga da equipe. E Mas eu tem acho que é alguma. importante. Pode Pode falar. falar.
E tem algumas questões mais complexas em termos religiosos, até, ou religiosos e espirituais, que não dá para exigir que médico, psicólogo saiba, mas que a pessoa Exato. especializada em cuidado espiritual, o capelão ou a capelã, aí sim é a especialidade desse profissional, né? Então essa pessoa vai poder oferecer esse cuidado que precisa de um conhecimento mais aprofundado, né? Exatamente, se tornar uma referência na equipe, né, Isso, Mary? isso. Porque, de Uhum, novo, né, a gente tem que também saber perguntar quando a gente não sabe. isso. Então, se existe alguém que é de referência, eu, como médica, posso ir lá e falar, cara, eu É. não sei lidar com isso, você me Então ajuda? pode encaminhar se for o caso, né? Isso, Uhum, exatamente. uhum. Lívia, você falou assim sobre razões para integrar o cuidado espiritual, e isso me fez lembrar que em várias pesquisas minhas, perguntei para profissionais, os profissionais reconhecem a importância, reconhecem a necessidade de, reconhecem a importância de integrar a espiritualidade no cuidado, reconhecem a necessidade de uma formação, reconhece que tem impacto que nos resultados em saúde, né? E que esse resultado, esse impacto é muito mais positivo. Mas aí quando eu perguntava, e você integra? Aí a resposta ia lá para baixo, né? Então, cerca de 80 e poucos por cento, 90% dos profissionais diziam sim, é importante saber, sim, é importante integrar, sim, é positiva a integração. Ah, você integra? Ou com que frequência você integra? Quase nunca, ou a porcentagem cai lá para 8%, às vezes 3%, assim, né? E aí eu costumava também perguntar por que não integrar? E comumente as respostas eram: ah, não dá tempo, eu já tenho que saber da doença do meu paciente, como é que eu vou saber das questões espirituais também? Mas interessante que diziam: eu tenho que saber da doença, não era saber sobre o meu paciente, a minha paciente, né? Saber da doença, né? A outra razão era: isso é uma questão privada. Então, por razões éticas, eu não vou integrar isso porque isso está no domínio do privado. A outra razão era: nós não tivemos formação nenhuma. Essas eram as principais razões. E a gente ouve isso repetidamente, né? E, na sua experiência, Lívia, como médica, como é que isso surge para você em termos de tempo? Você já falou da formação, mas isso faz uma diferença muito grande no tempo? Isso faz diferença em relação a questões éticas ou que isso é uma questão privada, não dá para falar disso? Como é que é a sua experiência prática? Você poderia trazer uma experiência onde você integrou, acho que melhor dizendo, poderia trazer uma experiência prática assim de como você fez essa integração? Ai, Mary, eu acho que a questão do tempo é muito complexa, né? Eu acho que depende muito do lugar que você ocupa. É diferente você ocupar um ambiente hospitalar e você ocupar uma experiência de uma unidade básica, assim, porque são tempos diferentes, são cobranças diferentes, né? Eu percebo que talvez também uma disponibilidade diferente, né? Eu acho que também parte do princípio de quando a gente fala de tempo, a gente tem que falar de disponibilidade. Então, será que eu estou disponível? Eu, Sim. assim, na minha escuta, estou disponível para isso? É... E aí, assim, eu penso que talvez o lugar que eu mais pude explorar, de fato, foram minhas experiências dentro do hospital, assim, porque você tinha mais tempo para ficar ali, passar visita e conversar, principalmente quando era estudante. Mas eu tive uma experiência muito importante na minha vida, assim, que foi, acho que foi a primeira pessoa que eu cuidei no final de vida, que foi o pai de um grande amigo meu. Logo que eu me formei, deu uns 15 dias, ele adoeceu e eu já tinha acompanhado um pouco do processo do adoecimento dele. E ele era oriental e tinha essas questões da cultura japonesa muito forte e tudo mais.
E aí o Guilherme, que é esse meu amigo, pediu para eu acompanhar eles ali naquele momento, porque era muito sofrimento, ele não estava conseguindo se comunicar adequadamente, eles não estavam conseguindo entender qual que era a necessidade dele naquele momento, porque ele não conseguia se comunicar, né? E aí a gente sabe que o paciente que não consegue se comunicar verbalmente, ele vai expressar de outras formas, pode ser uma frequência cardíaca, pode ser, enfim, várias questões. E, e ali, naquele momento, eu realmente falei assim, eu tô indo fazer, porque ele estava sendo assistido por outros médicos no hospital, e aí eu percebi que meu lugar seria de fazer cuidado espiritual mesmo. E eu Uhum. falei, nossa, que desafio, né? Tô indo Sim. lá como médica para fazer cuidado espiritual de uma pessoa que eu conheço. E aí a gente foi, enfim, eu ia visitá-lo todos os dias e tudo mais, e eu percebi uma angústia muito grande, assim, nele, na expressão, na frequência, eu sentia que tinha uma... E aí eu fiz uma formação em Reiki, e aí eu falei com o Guilherme, falei assim, que será que não seria legal eu fazer um Reiki para ele? E aí o Gui me falou assim, a mãe dele fazia jorei para ele quando ele era criança. Então, pode ser que seja bom. Eu falei, você me autoriza a fazer? Ele falou assim, eu te autorizo. E aí, Mary, eu fui lá e fiz. E foi um momento muito mágico, assim, porque ele tava com muita falta de ar naquele momento. E aí eu fiz a aplicação do reiki e ele se acalmou. E aí o Gui, até, né, como filho dele, falou assim, eu acho que ele se conectou, assim, com alguma coisa relacionada a esse passado dele, né, esse passado espiritual dele, que às vezes não era nenhuma coisa que ele tinha como prática, mas que era uma vivência espiritual de cuidado, Uhum. né? E aí depois, uma outra coisa que acabou acontecendo, alguns dias ele veio a falecer, né? Mas no momento ali, como eu vi aquilo tudo se construir e tudo que estava acontecendo, ele faleceu bem próximo, acho que em algum perto do Dia dos Pais. E os irmãos do Gui estavam em outra cidade. E eles tinham mandado uma caixinha com os presentes de Dia dos Pais e ele não quis abrir. Ele deixou lá. E aí ele acabou ficando inconsciente e aquela caixinha ficou lá. E aí chegou naquele momento em que a pessoa entra, que a gente fala, né? Naquele momento que a pessoa vai morrer, muda a respiração e tudo mais. E ele não ia de jeito nenhum. E aí eu virei e falei pro Guilherme, eu falei assim, você não quer abrir aquela caixinha ali? E aí o Guilherme abriu, leu a carta, se emocionou, todos se emocionaram ali naquele momento. E alguns minutos depois ele faleceu. Aham. Algo pendente, como se fosse algo pendente. Exatamente. E eu já tinha escutado falar dessas histórias, dessas coisas que ficam pendentes, assim, mas eu acho que é muito intuitivo, Mary. E foi da minha disponibilidade de estar ali, Sim. ver aquele ambiente se formando. E quando a gente está no hospital, como a pessoa dorme, acorda ali, a gente tem mais acesso a essa intimidade. Porque o Uhum. cuidado espiritual é sobre intimidade também. Uhum. E são coisas que só vêm da convivência, assim. Então, eu acho muito difícil pensar em fazer cuidado espiritual um dia, sabe? Penso Uhum. até no posto de saúde, assim, eu coloco algumas coisas, mas eu sempre vou perguntando, assim, nas outras consultas, as pessoas acabam voltando. Então, eu não acho que é um trabalho construído de um dia para o outro. É um trabalho longo, é um trabalho de percepção, de intuição, e que demanda conexão. Isso. É a palavra-chave de espiritualidade. São duas palavras-chave, né? Sentido e conexão. E aí o que você está trazendo é justamente esse exemplo de conexão, né? E quando você fala, inclusive, assim, que não é um trabalho de um dia ou de um momento, às vezes as pessoas pensam em ferramentas de abordagem como se fosse alguma coisa assim, o Um check-box, checklist. É. checklist, né? O FAICA, por exemplo, o FICA, por exemplo, Uhum. F de fé. Você tem alguma fé? Ah, tem, tá. Qual a importância?
C de comunidade, A de atender, e aí checou aquilo lá, tá tudo certo. Então, hope, e aí vai ver o que significa o H, o O, o P e o E, como se fosse uma ferramenta que basta para aquele momento. E aí o que você está trazendo, que eu achei de uma forma belíssima, e é bem isso, que não é de um momento único, de um checklist, mas o cuidado espiritual, como o espírito é a potência de vida, então é o cuidado dessa vida, dessa potência de vida, dessa energia vital. Então não é um momento só, um momento único, é um cuidado que perpassa todo o tratamento, todo o cuidado. E até porque as necessidades espirituais também podem ir se modificando, as respostas também para essas buscas espirituais também vão se modificando. Achei super adequado e belíssimo isso que você disse, que não é de um momento só, mas que deve perpassar todo o tratamento, é um cuidado transversal, né? E quando Com você também exemplificou ali o lugar ou a participação de um capelão, de uma capelã na equipe multiprofissional, eu me lembrei de um texto que o professor René Refti e eu publicamos em 2016, e o título é sobre o modelo de cuidado espiritual interdisciplinar. Então, o cuidado espiritual ele precisa ser interdisciplinar, ainda que haja uma pessoa especializada ou que vai conhecer mais profundamente sobre esse tema, mas o cuidado espiritual é interdisciplinar porque ele perpassa todo o cuidado, né? É o cuidado E com a as vida. informações são dadas de diversas formas, né, Mary? Então, se a gente pensa que uma pessoa tem uma formação de identidade, né? E aí a gente tem múltiplas formas de identidade, né? A formação do nosso ser. O Isso. quanto isso é complexo. Será que uma só pessoa vai dar conta de tudo isso para o outro? Né? A gente passa a nossa vida inteira compartilhando várias partezinhas nossas com várias pessoas. Então, chega na hora de cuidar, será que uma só pessoa vai ter capacidade de pegar tudo isso? Não, é impossível. Então, existir uma equipe disposta a escutar várias partes e daí a gente, como equipe, se juntar para fazer a montagem desse quebra-cabeça que não termina de ser Sim. montado, né? Nunca. É essencial, Mary. Eu não consigo ver outra perspectiva que não essa. Poxa, que bonito. E para terminar, é, uma pergunta que não pode faltar aqui, né? De tudo isso que você está falando da própria espiritualidade. E o quanto para fazer um cuidado espiritual, que não necessariamente é religioso, pode ser que a necessidade da pessoa seja religiosa. Então, o cuidado espiritual que você vai dar pode ser um cuidado religioso, porque essa é a necessidade dela. Mas o cuidado espiritual é para além disso, né? É, de uma necessidade religiosa. Ela abarca também as necessidades religiosas, mas às vezes as necessidades religiosas não estão presentes. Mas quando elas se fazem presentes e essas são as necessidades da pessoa, então sim, esse cuidado espiritual vai ser expresso na forma de um cuidado religioso, né? Mas retomando então a minha pergunta, né, sobre a questão da própria espiritualidade. É preciso que cuidemos da nossa própria espiritualidade para que a gente possa ter a ousadia, vamos dizer assim, de ofertar cuidado espiritual para outras pessoas, né? Então, eu gostaria assim que você falasse um pouquinho sobre o cuidar da própria espiritualidade, esse profissional de saúde que precisa cuidar da própria espiritualidade, e se você quiser também dizer como é que você cuida da sua, se você achar conveniente partilhar algumas questões assim também. E daí a gente encerra com essa temática. Tá bom. É, eu acho que eu posso começar dizendo que hoje você me colocou esse conceito relacionado ao sentido, assim, eu já tinha, agora eu estou começando a ler o Viktor Frankl, que ele fala bastante disso, assim, né? Sobre esse sentido para a nossa vida, né? Uhum. E a gente está vivendo um momento, Mary, em que parece que a vida não parece ter sentido, né? Com tudo Sim. isso que está acontecendo. Uhum.
A vida perde sentido todo dia quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo. A gente fala assim, gente, mas qual é o motivo disso tudo estar acontecendo? Como Uhum. que eu vou ter sentido numa vida em que mais de 400 mil pessoas estão mortas por uma doença em que hoje a gente tem vacina, né? Como é Uhum. possível ter sentido de vida? E eu confesso que, falando da minha própria espiritualidade, eu senti uma desesperança muito grande quando tudo isso começou a acontecer. Até porque o lugar em que eu ocupava, a espiritualidade, ele tinha muita relação com o contato com seres humanos. Então ficou muito difícil cultivar a minha espiritualidade sem ter esses lugares de expressão, né? Que daí a gente parte talvez por uma questão mais de religiosidade mesmo. Aí eu falei assim, tá, e agora? Eu vou deixar isso de lado? Porque isso tá me fazendo mal. Uhum. E aí eu resolvi falar assim, não, eu preciso buscar outras coisas que realmente me façam enxergar a minha espiritualidade, a minha interioridade de outras formas. Então, hoje eu vejo que o sentido da espiritualidade, para mim, tem a ver com felicidade, né? Que são momentos que são construídos, assim, coletivamente ou não. Muitas vezes eu moro sozinha, né? Então, a solidão é uma coisa que acabou batendo muito forte, e às vezes, quando a solidão bate a nossa porta, a gente acaba perdendo um pouco da fé, assim, nas coisas. Mas eu acho que nesse sentido de transcendência mesmo, uma coisa que tem vindo muito forte, assim, nas minhas leituras, até no curso que eu estou fazendo, é essa imagem de Jesus, assim, na cruz, vivendo aquele momento da paixão. Eu gosto muito disso, em que ele está extremamente desesperançoso, mas existe alguma coisa dentro dele que fala assim: não, eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. E eu confesso que eu vivi isso muitas vezes. Não só nessa jornada agora da pandemia, né? Mas em outros momentos em que, por exemplo, o momento que eu pensei que eu não fosse mais estar aqui, assim. Então é sobre uma presença profundamente amorosa e compassiva que a gente se conecta, seja através de um momento com a natureza, seja através de uma conversa como a gente está tendo agora, seja acendendo incenso, fazendo uma meditação, ou apenas percebendo o quanto é bom estar vivo, Uhum. né? Seja escrevendo a própria Escrevendo. experiência, você falou anteriormente para mim, Uhum, é o quanto o processo de escrita te ajudou a se exatamente. conectar com você mesma, com a sua própria espiritualidade, né? A escrita, para mim, eu digo assim, tem duas coisas nessa parte mais de arte mesmo que são essenciais para minha existência agora, que é a escrita e a música. Eu não canto, não, enfim, quando eu era criança até fazia umas coisas assim, mas escutar a música Sim. é uma coisa que é de um alento para mim, de Uhum. uma conexão muitas vezes que transcende qualquer coisa, assim. Uhum. E a escrita como uma forma de me registrar também, né, Mary? Porque Uhum. até uma coisa que eu tenho refletido bastante, assim, é o quanto que eu quero deixar também de mim, né? Eu realmente tenho uma visão de que as pessoas, elas não morrem enquanto alguém lembrar da gente aqui nessa existência, E né? você está deixando aqui para nós e repartindo com tanta gente. Exatamente. Então, assim, a escrita como uma forma também de reverberar Isso. uma ancestralidade que às vezes é negada para as pessoas, né? Uhum. Então, é uma coisa que realmente me cura também, né? Porque a gente está sempre com alguma coisinha pendente, alguma mágoa, algum sentimento ruim, e aí vem esses dispositivos, assim, eu digo assim, dispositivos de espiritualidade, sabe? De Sim. conexão com esse sentido de viver, de existir e de ser profundamente grato por estar aqui. Uhum. Então, eu acho que, enfim, em resumo, são essas as formas que eu me conecto e que eu realmente acho que é muito singular. Eu acho que cada um tem o seu.
Mas, novamente, da mesma forma que eu terminei o outro podcast falando sobre isso, sobre esse estímulo a cultivar esses lugares, Isso. cultivar esses espaços de interioridade, esses espaços que a espiritualidade nos proporciona e que não necessariamente precisam ter a ver com a expressão religiosa. A pandemia me mostrou muito, 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 muito isso. Que a gente pode ter conforto e alento através dessas construções de coisas que são tão simples, mas que podem nos fazer tão bem, assim, para continuar aí a vida. É interessante quando você falou sobre a fé e cultivar a esperança. Aí eu me lembrei daquela música: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então é fé na vida, fé no ser humano, apesar de todas as tristezas que esse ser humano é capaz de fazer, mas esse ser humano também é capaz de muita coisa linda, de muito cuidado, de muita compaixão também. E fé no que virá é esperança. A esperança é um aspecto, um elemento que não dá para deixar morrer. Então, cultivar a esperança, lembrar daquilo que nos traz esperança. Aliás, tem um verso bíblico que diz bem isso: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E você falou também da música, e a música realmente ela é recurso espiritual para muita gente. E ela tem um poder incrível, né? E aí você falou da música para ti. Só para terminar aqui, tem uma música assim que tem um sentido especial para você, que daria até para cantar um pedacinho? Nossa, Mary. Eu vou te falar a primeira que me veio aqui agora, Porque tem várias, que né? Uhum. porque tem várias, mas é que eu acho que durante a pandemia ela me veio muito forte, assim, até porque é uma pessoa que eu me identifico, que é o Trem Azul da Elis Regina, que canta, né? O sol traz o trem azul, você na cabeça. Eu acho que não sei, é como se eu estivesse passeando por alguma coisa, assim, muito etérea e muito bonita, né? Então, foi uma música que em vários momentos eu escutei para poder me acalmar, assim. Uhum, uhum. E fazer, Então, pode falar. fazer a travessia, né? Porque a nossa vida nada mais é do que travessia. Então, se a gente estiver em cima de um trem azul, melhor ainda, né? Então, Sem eu acho dúvida. que essa música ilustraria bem, assim, esses momentos de conexão, assim. Uhum. Ela até fala coisas que a gente se. E é uma música do Milton, né? Com a Elis, que eu amo o Milton. Frases que o tempo vem às vezes me lembrar. Ah, eu acho linda. Linda mesmo. Escutem depois, porque eu agora esse momento foi até emocionante demais que me sumiu, assim, mas é essa música. Lívia, eu por mim ficaria horas aqui conversando contigo. Eu acho que vamos precisar nos encontrar outras vezes para conversar de novo, porque é uma conversa muito rica. Eu tenho só gratidão no meu coração para você por esse momento que você disponibilizou, momentos da sua vida para repartir a sua experiência, seu conhecimento. Muito obrigada por esse tempo. Eu que te agradeço, Mary, agradeço pela sua paciência, pela sua bondade, pela sua escuta e a todo mundo que escutou a gente aqui, Isso, que a gente possa sair dessa conversa um pouco mais esperançoso, um pouco isso, mais compassivo e com um isso. pouquinho mais de sentido para continuar essa luta que tem sido viver. Obrigada, Isso. E com vontade de se voltar para a própria espiritualidade, para fazer essa vida mais rica, né? com Para poder certeza. cuidar melhor, para cuidar melhor de si e do outro. Né? Obrigada, Lívia.